O silêncio caiu como uma cortina pesada sobre a cabine de primeira classe do voo 262 da Skyline Airways, um vazio tão denso que parecia sugar o ar ao redor. Ana Silva, uma comissária de bordo com uma década de experiência, sentiu o chão sob seus pés desmoronar, como se a própria terra de seus antepassados tupi tremesse sob o peso de uma injustiça. Apenas minutos antes, ela havia negado uma refeição kosher a uma adolescente branca, uma garota de aparência comum, mas que agora se revelava Clara Mendes, filha de Carolina Mendes, a recém-nomeada CEO da companhia aérea. O olhar de Carolina, afiado como uma lança de guerreiro, cravou-se em Ana, e suas palavras cortaram o ar com a força de um trovão. Você tem exatamente 30 segundos para explicar por que discriminou minha filha, ou eu garanto que você nunca mais trabalhará nesta indústria. Ana, com o coração disparado, sentiu o peso de sua herança indígena tupi, um legado de resiliência forjado em histórias de resistência contra invasores, sussurradas por seus avós à luz de fogueiras. Poderia ela, a 35 mil pés de altitude, sobreviver a esse pesadelo que ameaçava não apenas sua carreira, mas sua própria identidade? A resposta estava nos ventos que seus antepassados enfrentaram, na força de um povo que nunca abaixou a cabeça, mas o caminho à frente seria tão turbulento quanto uma tempestade amazônica. Ana Silva chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo 3 horas antes da partida do voo 272 para Londres Heathrow. A névoa suave cobria a pista, uma visão comum na cidade, como um véu que escondia segredos. Ela ajustou seu uniforme azul marinho, alisando-o com cuidado, como se estivesse honrando a dignidade de seus antepassados. Seu cabelo, preso com precisão em um coque impecável, refletia a disciplina que aprendera desde criança. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro de combustível de aviação misturado ao frescor da manhã, antes de entrar na fila de segurança da tripulação. Era seu 10º ano na Skyline Airways, uma conquista que a enchia de orgulho. Descendente de indígenas tupi, Ana carregava a força de seus avós, que ensinaram que cada passo dado com honra era uma oferenda à comunidade. Bom dia, Ana, cumprimentou Rafael Torres, o chefe de cabine do voo, com um tom que traía sua usual descontração. Seus olhos varriam o lounge da tripulação, onde outros comissários chegavam, carregando malas de rodinhas que ecoavam suavemente no chão polido. Pronta para mais uma viagem suave a Londres? Perguntou ele, mas havia algo diferente em sua voz, uma tensão que Ana, com sua sensibilidade afiada por anos de voos, percebeu imediatamente. Está tudo bem? Perguntou Ana, puxando sua mala ao lado de Rafael enquanto caminhavam para a sala de briefing. Ele baixou a voz, como se temesse que as paredes do aeroporto ouvissem. Corre o boato de que temos um VIP hoje, um grande. A nova CEO está a bordo, incógnita, para avaliar os padrões de serviço. O estômago de Ana se contraiu. Um nó que parecia ecoar as histórias de seus antepassados sobre enfrentar perigos invisíveis. A Skyline havia nomeado Carolina Mendes como sua primeira CEO mulher após uma busca altamente publicizada, um evento que agitara os blogs da indústria aeronáutica. Carolina era descrita como uma especialista em eficiência, uma mulher implacável que, em sua antiga companhia, cortara centenas de empregos sem hesitar. Alguma ideia de como ela é? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Rafael balançou a cabeça, seus olhos ainda inquietos. Nenhuma informação oficial. Pode ser qualquer passageiro. Por isso, a gerência quer que sejamos impecáveis. Cada guardanapo dobrado perfeitamente, cada sorriso genuíno. Havia um peso em suas palavras, uma urgência que Ana raramente ouvia do chefe de cabine, conhecido por seu jeito descontraído. Na sala de briefing, a tensão era tão densa quanto a névoa lá fora. O capitão, João Ferreira, um veterano de cabelo grisalho e olhos firmes, passou um tempo incomum discutindo padrões de serviço, em vez de se concentrar nas operações de voo. Ele enfatizou a importância de tratar cada passageiro com respeito absoluto, como se cada um pudesse ser o avaliador secreto da companhia. Rafael, por sua vez, reforçou os protocolos de atendimento, desde o tom ao abordar passageiros até a ordem exata do serviço de refeições. Essas instruções eram rotina, mas hoje pareciam carregadas de uma pressão silenciosa, como se todos soubessem que algo maior estava em jogo. Ana foi designada para a cabine de primeira classe, sua favorita.
Com menos passageiros, ela podia oferecer um serviço mais personalizado, algo que ressoava com os valores tupi de sua família, tratar cada pessoa como parte de uma comunidade maior, com cuidado e respeito. Enquanto caminhava pela ponte de embarque até o Airbus A350, Ana refletiu sobre sua jornada. Seus pais, imigrantes de uma pequena comunidade rural no interior de São Paulo, haviam trabalhado incansavelmente em um restaurante para sustentar sua educação. Excelência não é opcional, dizia seu avô, um líder tupi que contava histórias de resistência contra colonizadores, suas palavras ecoando como um tambor em noites estreladas. Esse mantra a levou à universidade e a uma carreira que a permitia voar pelo mundo, orgulhando sua família. Mas, apesar de seu histórico impecável e elogios constantes de passageiros, Ana fora preterida 2 vezes para a promoção a chefe de cabine, vendo colegas brancos menos experientes subirem. Cada rejeição doía, mas ela mantinha a cabeça erguida, guiada pela sabedoria ancestral de que a força vem da paciência. Enquanto arrumava taças de champanhe de boas-vindas na galley da primeira classe, seu tablet apitou com uma notificação. Uma mudança de última hora movera uma passageira da classe econômica para a primeira classe. O nome era Clara Mendes. Ana congelou, o sobrenome acendendo um alerta em sua mente. Seria parente da CEO? Ela verificou a lista de passageiros novamente e encontrou Carolina Mendes ainda listada na econômica, assento 42B. Um erro no sistema parecia ter separado o que poderiam ser mãe e filha. Atenção, sussurrou Joana Lima, uma colega comissária da classe executiva, aproximando-se com um olhar preocupado. A mesa de reservas acabou de ligar. Confirmaram a mudança de assento, mas não sinalizaram nenhuma relação entre as passageiras. Algo está estranho. Ana agradeceu o aviso, mas a inquietação cresceu. Se a CEO estava viajando com a família, por que não estariam juntas? E se Carolina estava realmente avaliando o serviço, separar-se da filha poderia ser uma estratégia para observar diferentes cabines. Os passageiros da primeira classe começaram a embarcar, suas malas de grife e posturas confiantes enchendo a cabine de um ar de privilégio. Entre eles, Ricardo Santos, um homem alto de ombros largos, vestindo um terno caro que gritava riqueza. Ele mal reconheceu Ana ao aceitar sua oferta de champanhe. Seus olhos fixos no celular enquanto se acomodava no assento 2A. O cartão de embarque o identificava como um executivo bancário, um passageiro frequente, acostumado ao luxo da primeira classe. 20 minutos depois, uma adolescente loira com roupas de grife e um ar de tédio entrou na cabine, verificando seu cartão de embarque. Ana confirmou. Era Clara Mendes, agora no assento 3C. Bem-vinda a bordo, senhorita Mendes, disse Ana, com seu sorriso mais caloroso, moldado por anos de prática. Posso levá-la ao seu assento e oferecer uma bebida antes da decolagem? Clara mal ergueu os olhos. Tanto faz. Quero uma Coca Diet com limão, não lima. Se vier com lima, vou querer outra. A grosseria da garota foi um golpe, mas Ana manteve a compostura, sua formação tupi, ensinando-a a responder à hostilidade com dignidade. Enquanto preparava a bebida pedida, Ana sentiu um olhar sobre ela. Ricardo Santos a encarava com um sorriso sarcástico, seus olhos avaliando-a de cima a baixo. Hoje em dia, qualquer um pode trabalhar na primeira classe, disse ele, alto o suficiente para que Ana ouvisse, mas baixo o suficiente para parecer casual. Antigamente só havia garotas brasileiras de verdade aqui, sabe, as legítimas. Não essas de origem duvidosa. O comentário cortou como uma faca, mirando diretamente sua herança tupi. Ana sentiu o rosto queimar, o sangue pulsando em suas veias, mas manteve a expressão neutra. Não era a primeira vez que enfrentava racismo, e sua avó a ensinara a não dar aos inimigos a satisfação de uma reação. Ela colocou a Coca Diet com limão em uma bandeja e a entregou a Clara, ignorando o comentário de Ricardo, mas o peso daquelas palavras permaneceu, como uma sombra pairando sobre a cabine. O horário de partida foi adiado em 30 minutos devido a problemas de processamento de passageiros, um atraso que aumentou a tensão no ar. Ana aproveitou o tempo para verificar os pedidos de refeições e solicitações especiais no tablet. Notou algo estranho. Havia 15 passageiros na primeira classe, mas apenas 14 refeições padrão e uma refeição kosher pré-encomendada.
Matheus Costa, um técnico de manutenção da Skyline e também de origem tupi, passou pela galley durante uma verificação final da cabine. Matheus era um rosto familiar, alguém com quem Ana compartilhava histórias de suas raízes indígenas durante escalas longas. "Tudo certo, Ana?" perguntou ele, em voz baixa, seus olhos gentis refletindo a solidariedade de quem entendia as lutas de ser um indígena em um mundo corporativo. "Os nervos normais de um voo com VIP", respondeu Ana, mantendo a voz baixa para não atrair atenção. Matheus olhou ao redor, garantindo que estavam sozinhos. "Ouvi no cockpit que a CEO está realmente a bordo. O capitão recebeu uma ligação direta da operação. Parece que é a primeira inspeção oficial dela desde que assumiu. E entre nós dizem que ela é dura com funcionários de minorias." Ana sentiu um aperto no peito. "Dura como?" perguntou. Mas antes que Matheus pudesse responder, o chamado final de embarque soou, e ele precisou retornar ao cockpit. Os últimos passageiros embarcaram apressados, incluindo uma mulher elegante de meia-idade que passou pela primeira classe com passos decididos, rumo à econômica, sem sequer olhar para Ana. Quando as portas da aeronave se fecharam e a preparação para a decolagem começou, Ana não conseguiu afastar a sensação de que esse voo rotineiro para Londres seria tudo menos comum. Ela era responsável por servir uma adolescente exigente, possivelmente filha da CEO, e um passageiro racista que parecia ter um problema com sua própria existência como indígena. Enquanto os motores do Airbus A350 rugiam e a aeronave começava a taxiar, Ana respirou fundo, evocando a força de seus antepassados tupi, que enfrentaram invasores com lanças e coragem. Ela precisaria de toda essa força para as próximas 12 horas, que prometiam ser as mais desafiadoras de sua carreira. 2 horas após a decolagem, a cabine de primeira classe havia entrado no ritmo confortável de um voo internacional. O zumbido suave dos motores criava uma ilusão de tranquilidade, e Ana movia-se com graça entre a galley e os assentos, garantindo que cada passageiro tivesse tudo o que precisava. Apesar da tensão inicial, sua habilidade em lidar com situações difíceis a 35 mil pés mantinha a calma, um reflexo da paciência que sua avó Tupi lhe ensinara, comparando-a ao rio que erode montanhas com o tempo. A hora do serviço de refeições se aproximava, e Ana já havia disposto toalhas brancas impecáveis sobre as mesas e preparado bandejas de aperitivos com a precisão de um ritual. Ela verificou seu tablet novamente, revisando os pedidos especiais. Uma refeição kosher fora pré-encomendada para o assento 2A, Ricardo Santos, confirmada 3 semanas antes, quando ele reservou sua passagem. Enquanto servia os aperitivos, Ana sentiu um toque no ombro. Era Matheus, aproveitando uma pausa do cockpit. "Como está indo por aqui?" perguntou ele em voz baixa, seus olhos examinando a cabine com cuidado. "Sob controle", respondeu Ana, com um sorriso tenso, mas verdadeiro. "Embora o senhor no 2A tenha feito comentários sobre indígenas tomando empregos de brasileiros de verdade, o de sempre." Matheus balançou a cabeça, sua expressão endurecendo. "Você acha que alguém pagando milhares por uma passagem teria melhores modos? Só vim avisar que o capitão recebeu outra ligação da sede, perguntando sobre a qualidade do serviço. Eles estão monitorando este voo de perto. Fique esperta." Ana agradeceu o aviso, sentindo o peso da responsabilidade crescer. Matheus voltou ao cockpit, e ela continuou servindo, tentando ignorar o fato de Ricardo evitar contato visual ao aceitar seu aperitivo, ou o modo como ele falava por cima dela ao explicar as opções do menu. Quando Ana chegou ao assento de Clara Mendes, a adolescente estava no celular, aparentemente alheia ao fato de que dispositivos eletrônicos deveriam estar no modo avião. "Senhorita Mendes, gostaria de começar com o salmão defumado ou a salada de burrata?" perguntou Ana, com a voz calma e profissional. Clara olhou para cima com uma expressão de tédio. "Nenhum dos dois. Quero a refeição kosher." Ana hesitou, surpresa pela demanda. "Desculpe-me, senhorita, mas temos apenas uma refeição kosher a bordo, e ela foi pré-encomendada por outro passageiro. Posso oferecer alternativas deliciosas criadas pelo nosso chefe." Clara insistiu, sua voz subindo um tom. "Quero a refeição kosher. Tenho certeza de que é melhor que as outras opções. Você não pode simplesmente pegá-la?" Ana manteve a paciência, explicando com cuidado.
Refeições especiais precisam ser solicitadas com pelo menos 24 horas de antecedência. Estou feliz em recomendar outras opções. Os olhos de Clara se estreitaram e ela inclinou-se para a frente. Você sabe quem eu sou? Apenas me traga a refeição kosher. Nesse momento, Ricardo olhou para elas, claramente interessado na conversa. Acho que ela está falando da minha refeição, disse ele com um sorriso zombeteiro. Eu a encomendei especificamente quando reservei meu bilhete. Ana se viu em uma situação impossível. A política da companhia era clara. Refeições especiais eram reservadas exclusivamente para os passageiros que as solicitaram, mas a satisfação do cliente, especialmente na primeira classe, era considerada primordial. Ana tentou encontrar uma solução. Talvez a senhorita Mendes goste da nossa seleção de frutos do mar, uma especialidade desta rota para Londres. Sugeriu, com um sorriso conciliador. Não, retrucou Clara, sua voz agora mais alta, atraindo olhares de outros passageiros. Quero a refeição kosher. Por que você está dando a ele e não a mim? É porque ele é branco? A acusação atingiu Ana como um raio, especialmente após os comentários racistas de Ricardo contra ela. A ironia era cruel, e Ana lutou para manter a compostura, sentindo os olhos de toda a cabine sobre ela. Ricardo, por um momento, pareceu pego de surpresa pela acusação de Clara, mas logo seu rosto se transformou em uma máscara de interesse calculado. Estou apenas seguindo o protocolo de serviço de refeições, senhorita Mendes, explicou Ana, sua voz firme apesar do tremor interno. O senhor Santos encomendou a refeição kosher semanas atrás, e nós carregamos apenas o número exato de refeições especiais solicitadas. Clara bufou, cruzando os braços. Isso é ridículo, vou falar com alguém sobre isso. Com um movimento dramático, ela desafivelou o cinto de segurança e marchou em direção à cabine econômica, deixando Ana atordoada no meio da primeira classe. Ana serviu a refeição kosher a Ricardo, que a aceitou com um aceno exagerado, quase teatral. Interessante como algumas pessoas acham que podem ter o que querem só por causa de quem são, comentou ele, com um tom que sugeria saber mais do que dizia. Ou de quem são os pais. O comentário enviou um calafrio pela espinha de Ana. Será que Ricardo sabia algo sobre Clara que ela não sabia? A suspeita de que algo maior estava em jogo começou a tomar forma, como as histórias de seus avós sobre armadilhas preparadas por inimigos astutos. Quando o serviço de refeições terminou, Ana documentou o incidente no diário de voo, como exigido pela política da companhia, detalhando a solicitação de Clara, sua recusa baseada em protocolo e a acusação de discriminação. Joana passou pela cabine, parando ao lado dela. Tudo bem? Via a garota Mendes voltando para a econômica como uma tempestade. Sussurrou. Ana explicou o ocorrido, mantendo a voz baixa. Joana mordeu o lábio, seus olhos preocupados. Cuidado, Ana. Ouvi a tripulação falando que essa garota pode ser parente de alguém importante. E o tal Ricardo não me parece um passageiro qualquer. Enquanto Ana continuava suas tarefas, tentando ignorar o nó no estômago, a cabine de primeira classe ficou silenciosa, exceto pelo zumbido dos motores e o som ocasional de talheres contra pratos. Mateus, que observara o incidente de longe durante uma passagem pela cabine, enviou uma mensagem pelo interfone da tripulação. Vi tudo. Gravei discretamente no meu celular. Fique firme. A mensagem trouxe uma faísca de esperança, um lembrete da solidariedade que Ana encontrava em sua comunidade tupi, mesmo tão longe de casa. Mas então, a cortina que separava a primeira classe da executiva se abriu, e a mulher elegante que Ana notara durante o embarque entrou. Seus traços eram inconfundivelmente semelhantes aos de Clara, mas endurecidos pela idade e pela autoridade. Ela usava um terno cinza sob medida, o cabelo loiro preso em um coque severo, e seus olhos, frios e calculadores, fixaram-se em Ana imediatamente. Você é a comissária sênior desta sessão? Perguntou a mulher, sua voz alta o suficiente para atrair a atenção de todos na cabine. Ana assentiu, endireitando a postura. Sim, senhora. Sou Ana Silva, sua comissária de primeira classe. Como posso ajudá-la? A mulher avançou um passo, sua presença dominando o espaço. Quero falar com você agora sobre um incidente envolvendo minha filha. Parece que temos um grave problema de tratamento discriminatório nesta aeronave.
O silêncio na cabine tornou-se absoluto, até mesmo os passageiros com fones de ouvido os removeram, atraídos pelo drama iminente. Ricardo colocou seu copo de uísque no apoio de braço, observando com interesse descarado. Senhorita, como expliquei à sua filha, refeições especiais devem ser pré-encomendadas, e o Senhor Santos solicitou a refeição kosher ao reservar sua passagem, disse Ana, mantendo a voz estável, apesar do coração acelerado. A mulher, que agora se apresentava como Carolina Mendes, CEO da Skyline Airways, exibiu uma identificação corporativa com o selo executivo. Deixe-me ser clara sobre quem eu sou, disse ela, sua voz cortante. Sou Carolina Mendes, CEO desta companhia desde o último mês, e o que testemunhei foi um claro caso de discriminação racial contra minha filha branca, que foi negada uma refeição em favor de um passageiro não branco. A acusação era um golpe devastador, e a ironia de ser acusada de racismo por uma mulher branca, após os comentários racistas de Ricardo contra sua herança tupi, era quase insuportável. Senhorita Mendes, asseguro-lhe que a raça não teve nada a ver com minha decisão, disse Ana, lutando para manter a voz firme. Eu apenas segui o protocolo da companhia. Carolina riu, um som curto e frio. Protocolo? Deixe-me falar sobre protocolo, senhorita Silva. Protocolo é garantir que todos os passageiros sejam tratados igualmente, independentemente de sua raça. Minha filha branca foi negada uma refeição que foi dada a um passageiro não branco. Esses são os fatos. Ana abriu a boca para explicar novamente que Ricardo havia encomendado a refeição semanas antes, mas Carolina a interrompeu. Estive observando este voo atentamente, senhorita Silva. Vi como você interage com diferentes passageiros, e o que vi é preocupante, muito preocupante. Ana sentiu uma onda de indignação, mas a reprimiu, lembrando-se das histórias de seus avós sobre manter a calma diante de provocações. Senhorita Mendes, com todo o respeito, estou na Skyline há 10 anos. Meu histórico de serviço é exemplar. Nunca discriminei nenhum passageiro. O rosto de Carolina endureceu. Seu arquivo pessoal conta uma história diferente. 2 reclamações de clientes no último ano, ambas de passageiros brancos. Coincidência? Ana ficou atônita. Essas reclamações haviam sido descartadas após revisão. Uma de um passageiro bêbado que ela recusara servir mais álcool, outra de alguém que tentara um upgrade sem pagar. Essas reclamações foram investigadas e consideradas sem mérito, disse Ana, lutando para manter a compostura. É uma questão de interpretação, não é? Retrucou Carolina, puxando um tablet de sua bolsa. Como CEO, tenho revisado casos como o seu, comissários que parecem ter padrões de serviço seletivos. Do canto do olho, Ana viu Rafael hesitando na borda da cabine, claramente incerto sobre intervir quando a própria CEO estava envolvida. Vários passageiros gravavam o confronto com seus celulares, e Ana sentiu o peso de seus olhares como uma rede se fechando ao seu redor. Senhorita Mendes, se desejar registrar uma reclamação formal, respeito esse direito, mas talvez possamos discutir isso em particular, tentou Ana novamente. Não há necessidade de mais discussão, disse Carolina friamente. O que vi é suficiente. Senhorita Silva, como CEO da Skyline Airways, estou dispensando você de suas funções, com efeito imediato. As palavras atingiram Ana como golpes físicos, cada uma ecoando na cabine silenciosa. Ser demitida no ar, diante de passageiros e colegas, era uma humilhação que ela nunca imaginara. Você não pode... Começou Ana, mas Carolina a interrompeu. Eu posso sim. O artigo 7, seção 3 do seu contrato de trabalho dá à gerência executiva o direito de suspender qualquer membro da tripulação por violações graves da política da companhia. Discriminação é explicitamente listada como tal violação. A voz de Carolina era de aço. Por favor, entregue suas credenciais de tripulação ao Sr. Torres. Você permanecerá na área de descanso da tripulação pelo restante deste voo. Organizaremos seu retorno a São Paulo a partir de Londres. Ana ficou congelada, incapaz de processar a velocidade com que 10 anos de serviço dedicado haviam sido destruídos. Sob os olhares de toda a cabine, incluindo o sorriso satisfeito de Ricardo, ela desclipou seu crachá da companhia e o entregou a Rafael, que evitou seus olhos. Por favor, escolte a senhorita Silva até a área de descanso da tripulação.
instruiu Carolina a Rafael. E peça a alguém para coletar seus pertences pessoais das estações da tripulação. Enquanto Ana seguia Rafael pela galley, suas pernas movendo-se mecanicamente, ouviu Carolina se dirigir aos passageiros da primeira classe. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Como CEO da Skyline Airways, quero garantir que levamos casos de discriminação muito a sério. As palavras de Carolina desvaneceram à medida que Ana se afastava, seu mundo desabando a 35 mil pés sobre o Oceano Atlântico, com 7 horas até o pouso e nenhuma escapatória. Confinada na área de descanso da tripulação, Ana Silva sentia-se como uma guerreira tupi exilada em terras estranhas, seu coração batendo com o peso de uma injustiça que ecoava as histórias de seus antepassados. A humilhação pública de ser acusada de racismo por Carolina Mendes, a CEO da Skyline Airways, ainda queimava em sua mente, mas como os anciãos tupi contavam ao redor das fogueiras, a verdade era uma arma mais forte que o aço. Ana segurava seu celular, sem sinal no meio do Atlântico, mas o Wi-Fi caro do voo permitia que ela documentasse cada detalhe em e-mails enviados a si mesma, um hábito aprendido com sua avó, que dizia que as palavras, quando guardadas, tornam-se sementes para a justiça. Descobrira, ao revisar os registros de passageiros, que Carolina e Ricardo Santos haviam reservado passagens juntos, sugerindo uma armação para destruí-la. Agora, a 37 mil pés, Ana precisava encontrar aliados e evidências antes que o voo desviasse para Reykjavik, onde Carolina planejava abandoná-la, como um caçador deixa uma presa ferida na floresta. A área de descanso da tripulação era um espaço claustrofóbico, com beliches estreitos alinhados contra as paredes curvas do Airbus A350. O zumbido constante dos motores era o único som, mas não conseguia abafar o tumulto em sua mente. Ana sentou-se em um dos beliches, as mãos trêmulas enquanto digitava no celular. Cada palavra era um ato de resistência, uma forma de honrar o espírito tupi de nunca se render. Ela revisou os eventos na cabine de primeira classe, a exigência de Clara por uma refeição kosher que pertencia a Ricardo, a acusação de racismo e a intervenção dramática de Carolina que resultou em sua suspensão no ar. A memória do olhar zombeteiro de Ricardo e do silêncio constrangido de Rafael, o chefe de cabine, ainda a machucava. Mas como seus avós ensinavam, a dor era um fogo que forjava a coragem, e Ana estava determinada a lutar. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Joana Lima, sua colega de confiança da classe executiva, que entrou rapidamente, fechando a cortina atrás de si. "Não posso ficar muito", sussurrou Joana, seus olhos castanhos cheios de preocupação. Reassignaram as tarefas, e Carolina está vigiando todos como um gavião. "Você está bem?" Ana balançou a cabeça, sentindo o peso da humilhação. Ela me acusou de racismo por seguir o protocolo. Como isso é justo? 10 anos de serviço e agora estou trancada aqui como uma criminosa. Joana hesitou, mordendo o lábio antes de falar. Eu trabalhava na Coastal Airways quando Carolina era vice-presidente lá. 5 comissários foram demitidos por problemas de serviço em menos de um ano. 3 eram indígenas ou asiáticos. Não acho que seja coincidência, Ana. A revelação caiu como uma pedra no rio da mente de Ana, criando ondulações de suspeita. "Você acha que ela me escolheu por minha herança tupi?" perguntou, a voz quase um sussurro. Joana encolheu os ombros, mas seus olhos diziam que ela temia o pior. "Não sei ao certo, mas parece orquestrado. Clara saiu filmando tudo, e agora Ricardo está no bar da classe executiva, conversando com Carolina como se fossem velhos amigos." Ana sentiu um frio na espinha, como se os espíritos de seus antepassados a alertassem de um perigo maior. "Preciso do tablet do Rafael", disse ela com urgência. "Registre o incidente da refeição lá. É a prova de que segui as regras da companhia." Joana assentiu, mas avisou. "Vai ser difícil." Carolina ordenou que todos os dispositivos da tripulação fossem coletados para uma revisão de registros. "Ela está na galley da primeira classe agora, verificando os logs de serviço." Ana cerrou os punhos, sentindo a injustiça queimar. Se ela está coletando tablets, é porque sabe que há evidências contra ela. "Joana, por favor, tente pegá-lo. É minha única chance."
Joana prometeu tentar e saiu, deixando Ana sozinha novamente, com apenas o zumbido dos motores e o amuleto tupi que segurava no bolso, um presente de sua avó, entalhado com símbolos de proteção. Minutos depois, outra batida na porta trouxe uma surpresa inesperada. Dona Lúcia, uma passageira idosa de origem tupi-guarani que Ana ajudara com uma mala durante o embarque, entrou, seus olhos gentis brilhando com sabedoria ancestral. "Minha filha", disse Dona Lúcia, sua voz suave como o murmúrio de um rio. "Vi o que aconteceu na cabine. Quando era jovem, minha aldeia lutou contra fazendeiros que queriam nossas terras. Não abaixamos a cabeça, e você também não deve." Ela entregou a Ana um pequeno amuleto de madeira, entalhado com um padrão de folhas e rios, um símbolo tupi de força e conexão com a terra. "Os espíritos de nossos antepassados estão com você", disse Dona Lúcia, apertando a mão de Ana. "Você é uma filha da floresta, e a floresta nunca abandona seus filhos." Ana sentiu lágrimas se formarem, mas as conteve, emocionada pela solidariedade de uma mulher que, como ela, carregava o peso e a honra de sua herança. "Obrigada, Dona Lúcia", sussurrou Ana, segurando o amuleto contra o peito. "Vou precisar dessa força." Antes que Dona Lúcia pudesse responder, o interfone da tripulação soou, e a voz do capitão João Ferreira ecoou, grave e inesperada. "Atenção, tripulação e passageiros. Devido a uma emergência médica, estamos desviando o voo 262 para Keflavik, Islândia. Prevemos pousar em aproximadamente 2 horas. Pedimos que permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da tripulação." O anúncio gelou Ana. Uma emergência médica? Não havia relatos de passageiros doentes e ela mesma estava perfeitamente saudável. Isso só podia ser uma manobra de Carolina para tirá-la do voo e isolá-la ainda mais. Ela abriu o aplicativo de mensagens internas da tripulação em seu celular e viu uma nota de Matheus Costa, o técnico tupi, que trabalhava na manutenção da aeronave. "Ana, consegui algo", dizia a mensagem. "Gravei Carolina e Ricardo no lounge antes do embarque. Eles planejaram tudo. Vou te passar o arquivo." Ana abriu o e-mail de Matheus, que continha um arquivo de áudio. Com o coração acelerado, ela colocou os fones de ouvido e ouviu. A voz de Carolina era clara, fria como o vento de uma montanha. "Certifique-se de que Clara exija a refeição kosher. Quando a comissária recusar, teremos nossa acusação de discriminação. Precisamos de um incidente de racismo reverso para justificar as mudanças na política de diversidade." A voz de Ricardo respondeu, confiante. "Deixe comigo. Já sei quem é a comissária. Uma indígena, perfeita para o papel." O áudio terminou abruptamente, mas era o suficiente. Ana sentiu uma mistura de fúria e alívio. Era a prova de que precisava, um eco das histórias de seus avós sobre desmascarar traições com astúcia. Ela imediatamente encaminhou o áudio para Eduardo Ribeiro, um membro do conselho da Skyline que Ana conhecera em um voo anterior, quando o ajudara a organizar uma teleconferência de emergência a bordo. "Eduardo, estou sendo incriminada", escreveu ela. "Carolina Mendes está usando uma falsa acusação de racismo para me demitir. Aqui está a prova. Por favor, ajude." Antes que pudesse verificar se o e-mail foi enviado, Joana voltou, trazendo o tablet de Rafael escondido sob seu avental. "Consegui", sussurrou ela. "A senha é o aniversário da filha dele, 0315. Mas seja rápida. Carolina está interrogando a tripulação sobre o incidente." Ana agradeceu, sentindo a solidariedade de Joana como um fio de esperança em meio à tempestade. Com o tablet em mãos, Ana acessou os registros de passageiros, digitando a senha com dedos trêmulos. Lá estavam as evidências. Carolina, Ricardo e Clara haviam reservado assentos juntos inicialmente, mas 12 horas antes do voo, Carolina se moveu para a classe econômica e Clara foi transferida para a primeira classe. Uma nota no perfil de Ricardo especificava que Ana deveria ser a comissária designada para sua sessão, uma solicitação incomum que agora fazia sentido. Era uma armadilha, planejada com precisão para destruí-la. Ana salvou capturas de tela dos registros e as enviou para seu e-mail pessoal, garantindo que as provas estivessem seguras. Mas, antes que pudesse fazer mais, o tablet apitou com uma mensagem de Carolina. "Coletar todos os dispositivos antes do pouso. Essencial para a segurança do voo."
Ana percebeu que Carolina estava tentando eliminar qualquer rastro de evidências. Ela devolveu o tablet a Joana, que saiu rapidamente para evitar suspeitas. Ana voltou ao celular, verificando se o e-mail para Eduardo havia sido enviado. A conexão Wi-Fi do voo era instável, mas a mensagem aparecia como entregue. Ela respirou aliviada, mas o alívio durou pouco. O interfone tocou novamente e a voz de Rafael soou, tensa. Ana, prepare-se. Carolina ordenou uma busca por você. Alegam que você está instável emocionalmente e pode representar um risco. Ana sentiu o pânico crescer, mas se lembrou das palavras de Dona Lúcia. A floresta nunca abandona seus filhos, repetiu para si mesma, segurando o amuleto tupi com força. Ela precisava de mais aliados. Dona Lúcia, que testemunhara a interação inicial com Clara e Ricardo, poderia ser uma testemunha crucial. Ana enviou uma mensagem para Joana pelo interfone. Preciso falar com Dona Lúcia. Ela viu tudo e pode confirmar minha versão. Joana respondeu rapidamente. Carolina está com ela agora, oferecendo upgrades grátis para a próxima viagem. Mas Dona Lúcia me disse, em tupi, que acha isso uma vergonha corporativa. Vou tentar trazê-la. Ana agradeceu, sentindo a força da comunidade tupi, mesmo a milhares de quilômetros de casa. Enquanto a aeronave iniciava a descida para Keflavik, o ar na área de descanso parecia mais pesado, como se carregasse o peso de uma batalha iminente. Ana organizou suas provas mentalmente, preparando-se para o confronto. Não podia se esconder, isso a faria parecer culpada. Como uma guerreira tupi, ela enfrentaria seus inimigos de cabeça erguida. De repente, a porta da área de descanso se abriu, e Rafael apareceu, acompanhado por um segurança privado contratado pela Skyline. Ana Silva, disse Rafael, sua voz baixa e cheia de constrangimento. Este oficial a escoltará para fora da aeronave. Ordem direta da senhorita Mendes por comportamento discriminatório. Ana olhou nos olhos de Rafael, buscando algum sinal de apoio, mas ele desviou o olhar, claramente dividido entre o dever e a justiça. Você sabe que isso é injusto, disse ela com firmeza. Rafael não respondeu, mas seu silêncio era uma confissão. Enquanto era levada pela classe executiva, Ana viu Dona Lúcia sentada em seu assento, segurando um celular escondido sob uma manta. A idosa deu um aceno sutil, um gesto de solidariedade que reacendeu a esperança de Ana. Mateus, posicionado no corredor, sussurrou ao passar. Verifique seu e-mail. Eduardo respondeu. Quando a porta da aeronave se abriu e o ar gelado da Islândia bateu em seu rosto, Ana sentiu o peso da solidão, mas também a força de seus antepassados tupi, que enfrentaram tempestades muito maiores. Com o amuleto no bolso e as evidências enviadas, ela sabia que a batalha estava apenas começando. A verdade, como o rio que corta a floresta, encontraria seu caminho. Na sala de interrogatório do aeroporto de Keflavik, Ana Silva sentia-se como uma guerreira tupi diante de uma batalha decisiva, seus pés firmes no chão frio da Islândia, mas seu coração conectado às florestas de seus antepassados. Escoltada por um segurança privado contratado pela Skyline Airways, ela enfrentava um futuro incerto, com a carreira que construíra ao longo de uma década em frangalhos. Carolina Mendes, a CEO, não apenas a acusara de racismo, mas agora apresentava falsas alegações de agressão contra sua filha, Clara. No entanto, Ana segurava o amuleto de madeira entalhado por Dona Lúcia, um símbolo tupi de proteção, e as evidências enviadas por Mateus Costa, que provavam a armação de Carolina. Um e-mail de Eduardo Ribeiro, um aliado no conselho da Skyline, trouxe uma faísca de esperança. Não assine nada, o conselho está revisando, preserve as provas. Como os anciãos tupi que contavam histórias de resistência sob as estrelas, Ana sabia que a verdade era sua arma mais poderosa, e ela a empunharia com a força de seus antepassados. A sala de interrogatório era pequena, com paredes brancas e uma única janela que deixava entrar a luz pálida do Ártico. Um detetive islandês, Bjorn Gunnarsson, entrou, seu rosto sério mas não hostil. Senhora Silva, precisamos conversar sobre Ricardo Santos, disse ele em inglês com um leve sotaque nórdico. Ele é procurado por fraudes financeiras na Europa, e seu nome apareceu no manifesto do voo. Ana viu uma abertura e, em inglês claro, explicou o incidente na cabine de primeira classe. A exigência de Clara pela refeição kosher,
a acusação de racismo e a intervenção dramática de Carolina, que culminou em sua suspensão. Ela mostrou o áudio de Mateus, gravado no lounge antes do embarque, onde Carolina e Ricardo planejavam a armação, e os registros de reservas, que confirmavam que os dois haviam coordenado suas passagens. Bjorn ouviu com atenção, anotando detalhes. Isso sugere uma coordenação criminosa, disse ele. Você tem mais testemunhas que possam corroborar sua versão? Ana mencionou Dona Lúcia, a passageira tupi-guarani, que testemunhara a interação inicial com Clara e Ricardo. Bjorn assentiu e enviou um colega para buscá-la no terminal. Enquanto esperava, Ana verificou seu celular, agora com sinal após o pouso. Um alerta de redes sociais a chocou. A hashtag, demita comissária racista, estava viralizando, acompanhada de um vídeo editado mostrando Ana negando a refeição kosher a Clara, mas omitindo os comentários racistas de Ricardo contra sua herança indígena e a atitude provocadora de Clara. A narrativa de Carolina estava ganhando força, espalhando-se como um incêndio em uma floresta seca. Mas então, Dona Lúcia entrou na sala, acompanhada por um oficial. Seus olhos gentis brilhavam com a sabedoria de quem já enfrentara muitas batalhas. Minha filha, disse ela em tupi antes de mudar para o português. Gravei tudo no meu celular. Não confiei naquela mulher desde o início. Ela entregou o aparelho a Bjorn, que reproduziu o vídeo. Nele, Carolina instruía Clara a exigir a refeição kosher e filmar a recusa, enquanto Ricardo zombava de Ana, chamando-a de índia que deveria estar varrendo o chão, não servindo na primeira classe. O vídeo era uma prova inegável, e Ana sentiu uma onda de alívio, como se os espíritos de seus antepassados soprassem um vento de esperança. Bjorn copiou o vídeo e prometeu enviá-lo ao conselho da Skyline, junto com o áudio de Mateus. Isso será útil para nossa investigação sobre Ricardo Santos também, disse ele. Você pode ser liberada em breve, mas precisamos da aprovação da companhia aérea. Ana agradeceu, mas a tensão permanecia. Ela sabia que o conselho da Skyline era sua verdadeira batalha. Sentada sozinha na sala, ela abriu o e-mail de Eduardo, que confirmava uma reunião de emergência por videoconferência em 3 horas. Apresente suas provas diretamente ao conselho, escreveu ele. Mariana Costa, a presidente, está disposta a ouvir. Ana passou o tempo organizando sua apresentação, estruturando-a como as histórias tupi que aprendera com seu avô, com um início que capturava a atenção, um meio que revelava a verdade e um fim que pedia justiça. Cada palavra era escolhida com cuidado, um reflexo da tradição oral de seu povo, onde as histórias eram ferramentas para unir e curar a comunidade. Quando a videoconferência começou, Ana estava sentada diante de uma câmera improvisada no escritório do aeroporto. 9 membros do conselho apareciam na tela, suas expressões variando de ceticismo a curiosidade. Mariana Costa, a presidente, abriu a sessão. Senhora Silva, entendemos que você contesta sua suspensão por alegações de discriminação. Estamos prontos para ouvir sua versão. Ana respirou fundo, sentindo o amuleto tupi em seu bolso como um lembrete de sua força. Obrigada por me ouvirem, começou ela, sua voz firme. Sou Ana Silva, descendente do povo tupi, e por 10 anos servi a Skyline Airways com dedicação. O que aconteceu no voo 272 não foi um erro, mas uma armação para me destruir e abrir caminho para mudanças nas políticas de diversidade da companhia. Ela apresentou as evidências, os registros de reservas mostrando que Carolina, Ricardo e Clara planejaram suas passagens juntos. O áudio de Mateus capturando a conspiração, e o vídeo de Dona Lúcia, que revelava as intenções de Carolina. Na minha cultura tupi, continuou Ana, a verdade é como um rio, pode ser desviada, mas sempre encontra seu caminho. Carolina Mendes tentou desviar esse rio, usando uma falsa acusação de racismo para apagar minha identidade indígena e a de outros funcionários de minorias. Os membros do conselho fizeram perguntas, testando cada detalhe de sua história, mas Ana respondeu com clareza, apoiada pelas evidências. Quando terminou, Mariana pediu um momento para discutir. De repente, uma voz jovem interrompeu a sessão. Clara Mendes, visivelmente nervosa, pediu para falar. Na tela, a adolescente parecia frágil, com olhos vermelhos de choro. Quero dizer a verdade, começou ela, sua voz tremendo.
Minha mãe planejou tudo. Ela me disse para exigir a refeição kosher, filmar a recusa e fingir indignação. Era para criar um escândalo de racismo reverso. Clara abriu seu celular e compartilhou mensagens de texto com Carolina, detalhando o esquema. Ela precisava de um incidente para justificar a demissão de funcionários de minorias e mudar as políticas de diversidade da Skyline. Não foi só contra a senhorita Silva, há outros alvos na lista dela. A confissão chocou o conselho, e Ana sentiu uma mistura de alívio e compaixão por Clara, que parecia genuinamente arrependida. Mariana Costa encerrou a sessão para deliberação, prometendo uma decisão em breve. Horas depois, Ana recebeu um e-mail de Eduardo. Sua suspensão fora anulada, e ela seria reintegrada com compensação por danos emocionais e profissionais. Carolina Mendes foi suspensa imediatamente, e o conselho anunciou sua demissão no dia seguinte, após uma revisão completa das evidências. A notícia explodiu na imprensa, com manchetes como CEO da Skyline demitida após conspiração racista. Pedro Ferreira, um jornalista brasileiro que acompanhara o caso após ser alertado por Mateus, publicou um artigo detalhado em fóruns de aviação, destacando a luta de Ana como um marco contra a discriminação no setor. A hashtag Nerro Justiça para Ana começou a substituir na idade demita comissária racista, com passageiros de todo o mundo compartilhando histórias de Ana como uma comissária excepcional. De volta a São Paulo, Ana foi recebida como heroína pela equipe da Skyline. O conselho, impressionado com sua coragem, nomeou-a diretora de Diversidade e Ética, uma nova posição criada para reformar a cultura corporativa da companhia. Em seu primeiro voo como passageira, a caminho de uma conferência em Chicago, Ana encontrou Dona Lúcia a bordo, sentada na classe executiva. "Você trouxe honra aos nossos antepassados tupi", disse a idosa, com um sorriso caloroso. "Quando jovem, lutei para proteger nossa terra. Você lutou para proteger nossa dignidade." Ana abraçou Dona Lúcia, sentindo a conexão profunda com sua herança. Na galley da classe executiva, Ana viu Clara, agora uma aprendiz de comissária, trabalhando humildemente, distribuindo bebidas com um sorriso hesitante. Durante uma pausa, Clara se aproximou. "Senhorita Silva, quero me desculpar", disse ela com lágrimas nos olhos. "Minha mãe me manipulou, mas isso não é desculpa. Estou aprendendo a fazer diferente." Ana, tocada pela sinceridade, respondeu com a sabedoria tupi que aprendera com seus avós. "Na nossa cultura, a comunidade cura junto. Você cometeu um erro, mas está escolhendo um novo caminho. Isso é coragem." Clara assentiu, agradecida, e Ana viu nela a possibilidade de redenção, como as histórias de seus antepassados sobre perdoar aqueles que reconhecem suas falhas. Na conferência em Chicago, Ana apresentou as reformas que lideraria na Skyline, enfatizando a necessidade de culturas corporativas que valorizem a diversidade como uma força, não como um obstáculo. "Discriminação não é apenas uma falha individual", disse ela, sua voz ressoando com a cadência de uma contadora de histórias tupi. "É uma falha de sistemas que permitem o abuso de poder. Devemos construir empresas que honrem todas as vozes, como uma floresta que cresce mais forte com a diversidade de suas árvores." A plateia, composta por executivos da aviação e ativistas, levantou-se em uma ovação de pé, e Ana sentiu o orgulho de seus antepassados, como se os espíritos da floresta aplaudissem sua vitória. Ao voltar para São Paulo, Ana olhou pela janela do avião, os céus claros refletindo a luz do sol como um espelho. Ela segurou o amuleto de Dona Lúcia, lembrando as histórias de seu avô sobre guerreiros que enfrentavam tempestades para proteger sua comunidade. A justiça havia prevalecido, mas o trabalho de construir um futuro mais justo estava apenas começando. Como uma filha da floresta, Ana sabia que cada passo adiante seria uma oferenda à sua herança tupi, uma promessa de lutar por um mundo onde nenhuma voz fosse silenciada. A história de Ana Silva, uma comissária de bordo de origem tupi, que enfrentou uma injustiça cruel no voo 272 da Skyline Airways, ressoa profundamente com os valores da cultura indígena brasileira, onde a resiliência, a verdade e a comunidade são pilares que sustentam a vida. Como uma filha da floresta, Ana carregava o espírito de seus antepassados tupi, que ensinaram que cada desafio é uma oportunidade para crescer, assim como o rio corta a pedra com paciência.
Sua jornada, marcada por uma armação orquestrada pela CEO Carolina Mendes e pelo executivo Ricardo Santos, revela não apenas a força de uma mulher indígena, mas também lições universais que podemos aplicar em nossas vidas, refletindo a sabedoria ancestral de honrar a verdade e proteger a comunidade. O primeiro impacto da história de Ana é a força da resiliência diante da adversidade. Quando acusada injustamente de racismo, Ana enfrentou humilhação pública a 35 mil pés de altitude, com sua carreira de uma década ameaçada. No entanto, como uma guerreira tupi, ela não cedeu ao desespero. Em nossa cultura, os anciãos contam histórias de guerreiros que enfrentaram invasores com lanças e coragem, não porque eram mais fortes, mas porque acreditavam na justiça de sua causa. Ana, ao segurar o amuleto de Dona Lúcia e reunir evidências com a ajuda de Mateus e Joana, mostrou que a resiliência não é apenas suportar, mas agir com propósito. Na vida cotidiana, enfrentamos nossas próprias tempestades, sejam injustiças no trabalho, preconceitos ou desafios pessoais. A lição de Ana nos ensina a manter a cabeça erguida, buscar aliados e usar a verdade como nossa lança, mesmo quando o vento sopra contra nós. Outro ensinamento poderoso é o valor da comunidade. Na cultura tupi, ninguém luta sozinho. A comunidade é a rede que sustenta o indivíduo, como as raízes de uma árvore que se entrelaçam na floresta. Ana não venceu sozinha. Mateus Costa, com sua gravação secreta, Dona Lúcia, com seu vídeo e sabedoria ancestral, e Joana Lima, com sua lealdade, foram pilares que a sustentaram. Até Clara, ao confessar a verdade, tornou-se parte dessa cura coletiva. Essa conexão reflete a visão tupi de que a força de um povo vem da união, não da competição. Na vida, muitas vezes enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, mas a história de Ana nos lembra de buscar apoio em nossa comunidade, amigos, família ou colegas que compartilham nossos valores. Ao nos unirmos, como as árvores que formam uma floresta, podemos resistir a qualquer tempestade. A verdade como arma de justiça é outra lição central. Ana enfrentou uma narrativa manipuladora que a pintava como racista, mas, como o rio que sempre encontra seu caminho, ela usou evidências para desmascarar a conspiração de Carolina. Na tradição tupi, as histórias orais são sagradas porque carregam a verdade de um povo, e Ana, ao apresentar sua história ao conselho, usou essa tradição para expor a injustiça. Isso nos ensina que, em um mundo onde mentiras podem se espalhar como fogo, a verdade, quando sustentada por fatos e coragem, é inquebrantável. Em nossas vidas, podemos aplicar isso confrontando preconceitos ou falsidades com honestidade, seja no trabalho, na família ou na sociedade. A verdade, como Ana demonstrou, exige paciência, mas sempre prevalece. A história de Ana também nos convida a refletir sobre o perdão e a cura. Clara, manipulada por sua mãe, encontrou coragem para confessar e buscar redenção. Ana, guiada pela sabedoria tupi de que a comunidade cura junto, ofereceu a Clara um novo começo, mostrando que o perdão é um ato de força, não de fraqueza. Na nossa cultura, os anciãos ensinam que perdoar não significa esquecer, mas abrir espaço para crescimento mútuo. Em nossas vidas, podemos aplicar essa lição ao lidar com conflitos, escolhendo perdoar aqueles que reconhecem seus erros, construindo pontes em vez de muros. Esse princípio nos ajuda a criar ambientes mais justos e harmoniosos, seja em casa ou na sociedade. Por fim, a nomeação de Ana como diretora de diversidade e ética na Skyline Airways destaca a importância de transformar adversidades em oportunidades de mudança. Como uma árvore que cresce mais forte após a tempestade, Ana usou sua experiência para reformar a cultura corporativa, garantindo que vozes de minorias fossem ouvidas. Isso nos ensina que, ao enfrentar injustiças, podemos não apenas sobreviver, mas também criar um impacto duradouro. Em nossas vidas, podemos transformar desafios em ações positivas, seja defendendo políticas inclusivas no trabalho ou educando outros sobre respeito e diversidade. A jornada de Ana é um chamado para sermos agentes de mudança, honrando a sabedoria tupi de proteger a comunidade para as futuras gerações. Se a história de Ana Silva tocou seu coração e inspirou você a lutar por justiça e união, junte-se a nós nessa jornada. Curta este vídeo para mostrar seu apoio, compartilhe com sua comunidade para espalhar essa mensagem de resiliência
Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram a força de nossos antepassados e deixe um comentário contando como você aplica esses valores em sua vida. Como na floresta, cada voz conta e juntos podemos construir um mundo mais justo. Vamos fazer o rio da verdade correr mais forte.